Na sua Rádio Rural de Mossoró, no ar, programa Motivar com Edson Dornelles. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Rural, internautas, seguidores do programa Motivar no Instagram, amigos do programa Motivar e do Edson no Facebook. Depois de alguns problemas técnicos que, na verdade, não foram totalmente resolvidos, e estamos aqui para começar com entusiasmo, com a mesma energia de sempre. Hoje, dia 27 de novembro de 2020, eu quero aqui apresentar para vocês o tema de hoje. O medo de errar te paralisa? O medo de errar te amedronta? Tu já parasses para avaliar como é que tu te comportas quando tu estás com medo, quando tu tens receio, quando tu estás inseguro diante do risco de talvez não conseguir obter o resultado que tu desejas? Tu tens ideia disso? Eu gostaria de te mostrar e, na verdade, debater contigo sobre algumas variáveis ligadas a esse medo. Não que o medo seja algo realmente proibitivo. Não. Nós já tivemos aqui no programa Motivar, aqui no microfone da Rural, Instagram, Facebook, já debatemos muito sobre essa questão do medo, sobre o que representa o medo na vida de todos nós. Já conversamos, já chegamos a um entendimento, já passei para vocês uma série de dados importantes de pesquisadores e especialistas sobre essa questão do medo. O medo por si só, ele não é um grande problema. Na verdade, alguns estudiosos nos mostram que ter um certo medo, generalizando, independente de que medo, é benéfico na medida em que tu te mantens mais alerta, mais ligado, presta mais atenção. O ouvinte da Rádio Rural, nosso internauta amigo, já imaginou como seria para o ser humano não ter medo nenhum de avenida movimentada? Vocês não têm a ideia de que a pessoa sem nenhum medo, ela seria um pouco imprudente às vezes? Vocês já imaginaram atravessar uma rua sem o devido medo, cautela e respeito que se deve ter por esse movimento, pelos carros, pelos ônibus, pelos caminhões? Ter medo é importante, sim. Tu não vais andar numa rua escura totalmente encorajado, convicto de que nada de errado acontece contigo. Muito cuidado com esse excesso de confiança. O medo, nessas horas, te faz ter mais cautela e não andar de forma desavisada em lugares proibitivos. Então, o medo, efetivamente, não é um problema. O que acontece, sim, é o medo que te paralisa, que te trava. O medo que te... Puxa o outro. O medo que te paralisa e que te trava, esse sim é que acaba tornando-se um grande problema. Vejam, a pessoa que tem um projeto de vida e se deixa amedrontar pelo medo, ela acaba não encarando com seriedade, ela acaba não encarando com vontade e acaba não encarando com o devido entusiasmo que a situação exige, pelo fato de, no íntimo, ela ter medo. E quando a gente fala de desafios profissionais cujo medo te travam, eu quero me referir, por exemplo, à situação onde os perfeccionistas não se sentem encorajados a empreitar, a fazer determinada coisa, a se lançar a determinado objetivo, enfim, a darem o start inicial. O passo inicial é, muitas vezes, pelo perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas, como este que vos fala, acabam relutando em começar algo pelo fato de ainda não se sentirem preparadas. Quantas vezes o nosso amigo aqui, ouvinte, internauta, já fez, já agiu dessa forma, ou já escutou alguém dizendo: assim que eu me sentir preparado, eu vou encarar. Assim que eu me sentir forte, eu vou começar o projeto. Assim que eu entender que é a hora, que a coragem chegou,
que o conhecimento chegou, eu vou começar com esse novo projeto. Então, vejam bem, essa conversa de que não é hora, eu não me sinto preparado, eu vou esperar mais um pouco, é, na verdade, um grande recurso que os amantes da procrastinação costumam utilizar. Os campeões da procrastinação, do eterno adiamento de projetos, gostam muito dessa desculpa que se apresenta a eles, que se caracteriza pelo medo de errar. O perfeccionista alega não começar, não fazer, deixar para depois, adiar mais uma vez, pelo fato de que, instintivamente, ele nem apresenta esse argumento, mas instintivamente, involuntariamente, inconscientemente, ele não se permite o direito de errar. E não se permitindo o direito de errar, ele acaba deixando de experimentar uma série de situações e deixando oportunidades passarem. O perfeccionismo em exagero te trava, vai te tolir de uma série de circunstâncias que poderiam ser extremamente promissoras, benéficas e extremamente entusiastas, no sentido de te permitirem grandes oportunidades, grandes conquistas em tua vida. Eu lembro de um episódio onde o meu excesso de perfeccionismo me gerava medo, me travava, quando eu morei na Colômbia. O primeiro mês, sem nada saber, eu não me permitia o direito de errar, de pagar mico ou de cometer aquele erro crasso, onde todo mundo dá risada, enfim. Eu lembro de colegas que viajaram comigo para Bogotá, se soltaram mais rapidamente porque se permitiam o direito de errar. E a pessoa que se permite o direito de errar, ela experimenta idiomas, qualquer atividade, esporte com mais naturalidade. A pessoa que se permite errar, ela entende no seu consciente e inconsciente que errar é humano, extremamente humano, e que a partir do momento em que ela erra, ela se permite situações onde os outros vão nos corrigir. Gente, o aprendizado de idiomas é exatamente assim. Por que quando a gente viaja para o exterior, por exemplo, no idioma inglês, que é um idioma universal, o que abre portas, o que te permitirá ganhar 60% a mais, em média, do que a maioria das pessoas que não dominam o inglês ganham. A pessoa que viaja para os Estados Unidos sem nada a saber, mas vai sem medo. Ela não deixa o medo lhe travar, ela não deixa o medo lhe atrapalhar. Ela vai com coragem, confiante de que, ao chegar lá, vai ser jogada aos leões, vai encarar os desafios de frente, vai tentar falar, vai tentar repetir aquilo que escuta dos seus acompanhantes e aí acaba tendo a oportunidade de ser corrigida pelas pessoas próximas. A criança, com 2 aninhos de idade, mamãe, nós fomos no parquinho. O que os pais fazem? Nós fomos ao parquinho. Ou seja, no caso de idiomas, tu conseguindo te despir desse medo de errar, tu acabas te permitindo e usufruindo de um grande benefício que é a correção de pessoas amigas. Grande abraço, doutora Tanilda, um prazer tê-la conosco. Vejam, é imprescindível que todos nós, eu e vocês, nossos internautas e ouvintes da Rádio Rural, consigamos nos despir desse medo, dessa vaidade exagerada de quem não se permite errar. Quem não se permite errar não vai experimentar uma série de situações, vai adiar em muito o start inicial para começar novas empreitadas. Resumindo, quem é excessivamente cuidadoso consigo, no sentido de não se permitir o direito de errar, vai e está, com toda certeza, atrapalhando muito a sua vida. Cuidado! Não tenhas medo de errar. Se tu precisas fazer determinada coisa, se tu precisas começar determinado projeto, se tu precisas encarar uma viagem, um novo desafio, um novo trabalho, um novo curso, ou mesmo um novo amor, um novo romance, não tenhas medo de errar. É como disse um especialista em
informação humana no outro dia. Tu estás com medo? Vai com medo mesmo. Porque é experimentando a tentativa de superar esse medo que tu vais perceber muitas vezes que esse medo não era tão grande assim. Tu vais perceber que o desafio não era tão grandioso assim. Quando a gente fala em medo, que o medo te trava, eu me refiro muitas vezes àquelas pessoas que precisam falar em público. Vocês sabem, os meus seguidores, acompanhantes e ouvintes aqui do programa Motivar, que eu sou palestrante de motivação. Sabem também que eu ministro palestras sobre como falar em público, como superar a timidez, dicção, desinibição e oratória. Eu quero dizer a vocês que logo no início, quando comecei a palestrar, gente, era um medo muito grande, era um pavor muito grande. O que vão dizer? O que vão achar do meu desempenho? E se eu tremer muito na hora H? E se eu, por medo, pelo sistema nervoso, secar a garganta e as palavras não saírem mais? Foi aí que pela primeira vez eu escutei: estás com medo, Edson? Vais com medo mesmo. Portanto, é importante, é imprescindível superarmos o medo de fazermos determinadas coisas. As primeiras vezes de tudo é mais complicado. A primeira vez que tu vais tentar palestrar em público, por público pequeno, médio ou grande, é realmente desafiador. A primeira e segunda vez é muito provável que tu tenhas muito medo, muito medo. Grande abraço, Josivan, Mary, de Açu. Aliás, nós temos muita gente que acompanha o nosso programa de Açu. Açu, Martins, Grossos, Caicó. Todos os dias eu vejo entrando pessoas de Martins, Açu, Caicó, Grossos, muita gente de Areia Branca. O meu abraço carinhoso para as pessoas de todas essas cidades. Quando entrarem no Facebook, no Instagram, para acompanhar o programa, se identifiquem de onde são, para que a gente tenha uma melhor noção do alcance das nossas mídias, da Rádio Rural também, tá certo? Agora, resumindo, vocês já imaginaram como seria ter medo de falar em público? Como seria para um professor ter medo de se apresentar diante de uma turma de 20 ou 30 pessoas? Vocês já imaginaram como seria desafiador para o Edson ter medo de encarar um microfone tão potente como é o da Rádio Rural? Medo de encarar as mídias sociais, Instagram e Facebook, como a gente sabe que são altamente desafiadoras? Gente, o perfeccionismo fica de lado. Eu tenho um atenuante e eu me conscientizo de uma forma a não ter medo de encarar público, por exemplo, no caso do programa Motivar, que é um programa ao vivo. Nós sabemos que quem faz ao vivo sempre tem alguma desculpa. Deu algo de errado, como aconteceu hoje, deu um problema, faltou a música de fundo, deu uma panezinha, a gente explica porque ao vivo é tudo mais difícil. Ao vivo requer a nossa capacidade, a minha, a tua, de improviso, de sair pela tangente, de administrar as dificuldades e fazer com que tudo acabe entrando nos eixos. Deixes de lado, meu amigo internauta, meu amigo ouvinte, o medo de encarar desafios. Não deixes mais o medo te paralisar. Não deixe o medo travar as tuas ações, as tuas ideias e principalmente a tua coragem e a tua iniciativa. Ter coragem de empreender novos horizontes, de fazer coisas novas, ter coragem de encarar novos desafios, pequenos, médios ou grandes, é muito próprio da nossa natureza humana. Deus nos colocou desafios para serem transpostos, para serem vencidos. Deus não nos dá, não nos apresenta e não te apresenta, meu querido internauta, ouvinte, fardos com peso superior ao que podemos suportar. Nós sabemos disso. Isso é bíblico também. Não há por que ter medo, porque lembram da história Pegadas na Areia? Lembra, Ademir? Pegadas na Areia, quem não conhece? Qual o temente a Deus que não conhece
essa história do pegadas na areia. Então, ter medo de encarar desafios, por quê? Se na hora em que precisarmos, como diz o texto Pegadas na Areia, essa mensagem, Deus vai nos levar no colo, meus amigos. Na hora do medo, na hora do pavor, na hora realmente em que aparentemente as coisas vão travar na tua vida, Deus te puxa pelo braço, coloca a mão no ombro, no teu ombro, dizendo, venha comigo, meu amigo. Ou então, como eu disse há pouco, no texto Pegadas na Areia, ele vai nos conduzir no colo. Estás com medo? Vá com medo mesmo. Não tenhamos mais esse pavor de encarar desafios. Nós somos muito corajosos. Nós nascemos para vencer. Lembrem que nós somos vencedores pela nossa própria excelência. O medo de travar vai te tirar quase sempre as melhores perspectivas e oportunidades de prosperar. Não deixes isso acontecer. Estás com medo? Assim mesmo é que tem que ser. Se não houvesse o medo, não existiriam os grandes desafios. Os grandes desafios acontecem quando estamos diante de situações onde aparentemente, no íntimo, temos dúvidas se vamos conseguir vencer. E essa dúvida, esse medo e às vezes o pavor não é compatível a uma pessoa grandiosa como vocês, pessoas grandiosas como todos nós somos, por sermos filhos de Deus e temos sempre a imensa convicção de que Ele vai estar conosco nos maiores perrengues, nas horas mais difíceis de nossas vidas. Quer seja numa prova, quer seja ao atravessar a rua, quer seja ao nos deslocarmos para um bairro ermo, escuro e perigoso, ou mesmo simplesmente em qualquer desafio profissional. Nós temos sim toda a proteção, toda a bênção superior, mas temos e devemos ter e nunca nos esquecermos que nós somos vencedores pela nossa própria excelência. O ser humano é um vencedor simplesmente por ter nascido, por ter encarado a batalha da vida, por ter encarado 9 meses de gestação e saído com fé, com força e com vontade de vencer na vida. Eu quero aqui agora agradecer a presença de vocês. Mais uma vez, me desculpar pelo pequeno entrave no início, começamos com atraso por questões técnicas. Vocês lembram que eu falei para vocês no outro dia? A tal lei 90-10, 90% das coisas dependem de mim. Dependem da minha atitude, dependem da nossa iniciativa, depende do teu esforço. Mas, Ademir, o problema técnico de hoje estava nas nossas mãos? É o tal caso do 10%. 10% quando surgem, fogem do nosso alcance e a gente não tem para onde correr. Eu me esclareço, me desculpo com vocês. Nós tínhamos a presença aqui de uma grande política, de uma pessoa grande, um grande nome da política moçoroense, que seria entrevistado pelo Saulo, ficou adiado para terça-feira, que é Larissa Rosado. Infelizmente, na hora em que ela ia começar a falar, se apresentar, enfim, dar o alô, dar o boa tarde para os ouvintes da Rádio Rural, pum, deu a pane e caiu tudo. Foi realmente chato, a gente lamenta, mas, como eu digo, faz parte da Lei 90-10. Esse foi 10% que o Ademir da nossa técnica não resolveu, que o Saulo, que a equipe vieram todos, ou seja, com praticamente 1 hora de atraso ou 45 minutos, é que a gente conseguiu, pelo menos em parte, colocar a casa no lugar. Fica aqui as nossas desculpas. O Saulo não teve nem a oportunidade de se desculpar com os ouvintes dele, não é mesmo? Não teve oportunidade. Eu aqui peço desculpas, então, em meu nome pelo atraso, em meu nome do programa Motivar. Peço desculpas em nome do nosso colega Ademir, da técnica, que talvez, com toda certeza, tenha sido mais constrangido, porque ele é o homem da operação, mas Saulo também, que ficou de mãos atadas no início da entrevista com Larissa Rosado. Fica aqui, em nome dele também, o nosso pedido de desculpas. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo acompanhamento de vocês. É muito importante que estejam sempre conosco, a audiência da Rádio Rural, a audiência do programa Motivar no Facebook e no Instagram,
e daqui a pouco também no YouTube. Eu quero também aqui mandar um abraço para os nossos patrocinadores Easy Institute, inglês em 12 meses, com horários programáveis e foco na conversação. Aliás, por falar em inglês, se na Easy Institute, aqui de Mossoró, o amigo fala inglês em 12 meses, por que procurar uma escola de 5 ou 6 anos? Se a Easy Institute tem horários flexíveis que te permitem adaptar a tua agenda, por que escolher aqueles horários engessados que vão te fazer muitas vezes perder aulas? Se a Easy Institute te permite ter aulas com 1 ou 2 alunos por sala, por que estudar com turmas grandes? Não, venha para a Easy Institute, ligue para o 999009090, DDD 84, 999009090, é o WhatsApp das promoções da Easy Institute. Manifeste o teu desejo e diga, eu assisti no programa Motivar um comentário sobre promoções da Easy Institute. Eu vou te deixar convicto e tu vais ver lá na ligação que as promoções são fantásticas. Ninguém na região oeste de Mossoró tem nada parecido. Um abraço para os amigos da Smart, terceirização de mão de obra e obras de pequeno, médio e longo porte, bem como a parte de certificação digital agora, que começou a todo vapor com a Smart. Ligue para o Tarsis 981741000. Um abraço também para a Ana Paula, dos Óleos Essenciais do Terra. Fantásticos, fantásticos, fantásticos. 99616-9696. E também, pessoal, grande abraço, um carinhoso abraço para as amigas Tassiana Bezerra, da Fefi Intimates, aquela loja top. E um abraço para a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Eu, Edson Dornelles, me despeço hoje aqui de vocês, dia 27 de novembro de 2020. Que tenham todos um maravilhoso fim de semana, com a bênção de Deus, com muita saúde, com muita prosperidade. E na segunda-feira, dia 30, estarei de volta. Não antes, deixando com vocês a mensagem de que foi mais uma vez um gigantesco privilégio ter estado aqui com vocês.